Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Capítulo 1. O peso do silêncio. A estrada tem um cheiro. Não é o cheiro do asfalto quente, nem do diesel que queima no motor. É outra coisa. É o cheiro da solidão. E eu conheço bem esse cheiro porque dirijo essa mesma rota há 17 anos. Meu nome é João Batista, mas todo mundo me chama só de João. 52 anos, 30 deles ao volante. Esse Scania azul metálico que ronca embaixo de mim é mais casa do que a casa vazia que deixei em Anápolis. Depois que a Conceição se foi, faz 3 anos e 4 meses, eu passei a viver mais aqui dentro do que em qualquer outro lugar. O câncer levou ela em 6 meses. 6 meses que pareceram 6 dias. Quando acordei naquela manhã de junho e vi que ela tinha partido, senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. A gente tinha planos. Ia se aposentar, ia viajar para a praia, ia finalmente descansar. Mas a vida não pergunta se você está pronto. Ela só acontece. Depois do velório, voltei para a estrada. Não porque precisava, porque não sabia fazer outra coisa. Ficar em casa era pior. O silêncio lá dentro gritava mais alto que qualquer motor. Cada canto da casa tinha a Conceição, o avental pendurado na cozinha, o chinelo ao lado da cama, o cheiro do café que ela fazia todo dia às 5 da manhã. Não consegui. Vendi a maior parte das coisas. Deixei a casa trancada e voltei para o que eu sabia fazer. Dirigir, fugir. Naquele dia de outubro, o sol rachava o chão. Era meio-dia e eu estava na BR-153, voltando de uma entrega no interior do Piauí. 7 horas direto no volante, sem parar nem para comer. O rádio chiava uma moda sertaneja antiga, dessas que a gente deixa tocando só para encher o vazio. Milionário e José Rico cantando Descida. E eu ali, com a mão no volante, os olhos vermelhos de sono e o pensamento longe. O calor era do tipo que faz o ar tremer. Nem os urubus tinham coragem de voar. A estrada cortava o sertão como uma cicatriz, e de cada lado só tinha capim seco, cerca de arame e silêncio. O tipo de lugar que Deus esqueceu, ou que Deus não quis lembrar. Foi quando vi. No começo, achei que fosse miragem. O calor faz isso com a gente, brinca com a cabeça. Mas conforme fui chegando mais perto, a imagem foi ficando clara demais para ser ilusão. No acostamento do lado direito da estrada, uma moça jovem, devia ter uns 19, 20 anos, estava arrastando um arado de ferro, amarrado ao corpo dela com cordas grossas, como se fosse um animal, como se fosse uma burra de carga. Tirei o pé do acelerador. O Scania roncou mais grave, a marcha mudou de tom e meu coração disparou. Não era possível. Não podia ser o que eu estava vendo. Mas era. O braço esquerdo dela estava enfaixado, preso junto ao peito com um pano sujo que mais parecia um trapo velho. Manchas escuras, sangue seco, marcavam o tecido. O vestido que ela usava estava rasgado, coberto de terra, e a pele exposta ao sol tinha a cor de quem queimou até não aguentar mais. O rosto dela estava molhado de suor misturado com poeira, os olhos quase fechados de cansaço, e cada passo que ela dava era uma luta para não cair. Atrás dela, encostado numa caminhonete branca com o motor ligado e o ar-condicionado provavelmente no máximo, tinha um homem. Gordo, de camisa social aberta no peito, charuto na boca e óculos escuros. Segurava um cronômetro numa mão e um chicote na outra e gritava: "Anda, burra!" A voz dele cortava o ar como vidro quebrando. "Quer comer? Então puxa!" O estalo do chicote batendo no chão ecoou mais alto que o canto das cigarras. A moça tremia. O corpo dela inteiro tremia, mas ela continuava andando, arrastando aquele peso, sangrando por dentro. Eu tinha certeza. Meu pé pisou no freio com força.
O caminhão parou com um chiado de freio a ar, levantando poeira no acostamento. Desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi sufocante. Só o barulho distante da caminhonete, o vento seco batendo na lataria do Scania e a respiração pesada da moça. Desci da cabine. O calor me bateu no rosto como um tapa. O cheiro de óleo queimado, poeira e ferro quente encheu meus pulmões. Senti o suor descer pelas costas, a boca seca e um aperto no peito que não era só do calor. Era raiva, era nojo, era uma coisa que não sentia faz tempo. Andei devagar em direção à cerca de arame que separava a estrada do terreno onde a moça estava. Ela levantou os olhos para mim, olhos castanhos, fundos, cheios de dor e vergonha. Não disse nada, só me olhou como quem pede socorro sem usar palavras. "Ei!" gritei, a voz saindo mais rouca do que eu esperava. "O que está acontecendo aqui?" O homem da caminhonete levantou a cabeça, tirou o charuto da boca e cuspiu no chão. Sorriu, um sorriso torto, cheio de desdém. "Cuidado, amigo", disse ele com aquela voz de quem está acostumado a mandar. "Essa aqui é minha funcionária. Tá cumprindo castigo por quebrar um equipamento caro da empresa. Problema meu, não seu. Funcionária, castigo." As palavras ecoaram na minha cabeça como um tiro. Olhei de novo para a moça, para o braço enfaixado, para o corpo trêmulo, para as cordas que cortavam a pele dela. E aí olhei para o homem, para o charuto, para o cronômetro, para o chicote. "Castigo?" repeti, dando um passo à frente. A voz saiu firme, mas por dentro eu tremia de raiva. "Isso não é castigo, isso é covardia." O sorriso dele sumiu. O chicote bateu de leve na bota, levantando um pouco de poeira. Ele deu um passo na minha direção, peito estufado, queixo erguido. "Cuidado com as palavras, motorista. Essa terra aqui é minha. Essa estrada passa pelo meu terreno. E essa menina..." Ele apontou para ela com o chicote. "Essa menina me deve. Quebrou uma máquina que custou R$15 mil. Então vai trabalhar até pagar. R$15 mil. Um braço quebrado. Um arado amarrado no corpo. O sol a pino." Senti algo se partir dentro de mim, como se uma porta velha, trancada há anos, tivesse se aberto de uma vez. A mesma porta que se fechou quando enterrei a Conceição. A mesma porta que eu jurei que nunca mais ia abrir, porque doía demais sentir qualquer coisa. Mas ali, naquele momento, debaixo daquele sol maldito, olhando para aquela moça que não tinha mais força nem para chorar, eu senti tudo. A raiva, a tristeza, a revolta. E algo mais forte que tudo isso, a vontade de fazer alguma coisa. "Pois a partir de agora", eu disse, a voz baixa, os olhos fixos nele, "ela não trabalha mais para você." O silêncio que veio depois foi pesado, mais pesado que o calor, mais pesado que o arado, mais pesado que tudo. O vento levantou um redemoinho de poeira entre nós dois. O homem riu, mas o riso soou falso, inseguro. "Vai levar ela para onde, caminhoneiro?" perguntou, com um sorriso forçado. "Pro inferno contigo?" Olhei para a moça. Ela tinha desabado de joelhos, a cabeça baixa, as mãos ainda segurando as cordas. Parecia não acreditar no que estava ouvindo. "Pro hospital primeiro", respondi, sem tirar os olhos dele. "Depois, para um lugar onde ninguém grita com ela." O homem deu um passo à frente, o chicote erguido, mas eu já tinha tomado minha decisão, já tinha cruzado a linha. E quando você cruza certas linhas, não tem volta. Pulei a cerca de arame. Caminhei até a moça. Tirei o canivete que sempre carrego no bolso e cortei as cordas, uma por uma. O arado caiu no chão com um barulho seco, levantando poeira. A moça olhou para mim com os olhos arregalados, como se não entendesse o que estava acontecendo. "Calma", eu disse, colocando a mão no ombro dela com cuidado. "Tá livre agora." Ela tentou levantar, mas as pernas não obedeceram. Eu a segurei antes que caísse. O corpo dela era leve demais, leve e frágil, como se fosse se quebrar no meu braço.
O braço enfaixado pendia inútil e eu senti o cheiro de suor, terra e algo mais. Medo. Ela cheirava a medo. Você vai se arrepender disso, caminhoneiro, gritou o homem atrás de mim. Eu sei quem você é. Vou processar você. Vou acabar com a sua vida. Não respondi. Só ergui a moça nos braços e caminhei de volta para o Scania. Ela se encostou no meu ombro, o corpo trêmulo, a respiração curta. Senti o peso dela, tão leve, tão frágil, e algo apertou no meu peito. Uma dor boa. Uma dor que lembrava que eu ainda estava vivo. Coloquei ela na boleia, no banco do carona. Liguei o ar-condicionado no máximo. Ela fechou os olhos e deixou a cabeça cair para trás, o rosto finalmente relaxando. Peguei uma garrafa de água que tinha no porta-luvas e ofereci. Ela bebeu devagar, as mãos tremendo. Como é seu nome? Perguntei com a voz mais suave que consegui. Ela olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Elisa, sussurrou. A voz era fraca, quase inaudível. Meu nome é Elisa. Elisa, repeti e o nome soou bonito. Eu sou João e você não vai voltar para lá, entendeu? Nunca mais. Ela assentiu e uma lágrima desceu pelo rosto sujo de terra. Não era lágrima de tristeza, era de alívio. Liguei o motor. O Scania roncou de novo, forte e seguro. No retrovisor, vi o homem ainda gritando, o chicote erguido, a caminhonete branca parada no meio da poeira. Mas eu não olhei para trás por muito tempo. Só pisei no acelerador e segui em frente. A estrada se abriu na minha frente, longa e reta, cortando o sertão como sempre fez, mas dessa vez eu não estava sozinho. E pela primeira vez em 3 anos, a solidão que morava dentro do Scania tinha companhia. Elisa adormeceu pouco depois, exausta. Eu dirigia em silêncio, o rádio desligado, só o barulho do motor e o vento entrando pela janela. E naquele calor de deserto, entre o peso da dor e o silêncio da estrada, eu soube que minha vida tinha mudado. Não sabia ainda para onde ia levar aquela moça. Não sabia o que ia acontecer depois, mas sabia de uma coisa. Nunca mais ia conseguir passar reto diante da injustiça. Nunca mais. Fim do capítulo 1. Extensão. Aproximadamente 1.400 palavras. Capítulo 2. Fragmentos de uma vida quebrada. Dirigi por 40 minutos antes de parar. Não porque precisava, mas porque ela precisava. Elisa acordou sobressaltada quando diminuí a velocidade, os olhos arregalados, o corpo tenso como se estivesse esperando um golpe. Levantou a mão boa instintivamente para se proteger o rosto. Calma, eu disse baixinho, sem tirar as mãos do volante. É só um posto, você precisa de atendimento. Ela olhou pela janela. O posto Estrela do Sul aparecia no horizonte, pequeno e empoeirado, com 2 bombas de gasolina e um restaurante que mais parecia um galpão. Estávamos em algum lugar entre Guaraí e Colinas do Tocantins, longe o suficiente daquele inferno. Eu não tenho dinheiro, murmurou ela, a voz fraca. Para pagar médico, para nada. Não pedi dinheiro, respondi. Só pedi que deixasse eu ajudar. Ela me olhou de lado, desconfiada, como se não acreditasse que alguém pudesse ajudar sem querer algo em troca. E eu entendi. Quando o mundo te machuca tempo suficiente, você para de acreditar em bondade. Encostei o Scania perto da área de descanso, debaixo de uma árvore seca que dava uma sombra magra. Desliguei o motor e o silêncio voltou. Pesado como sempre. O calor ainda era intenso, mas pelo menos ali tinha um pouco de vento. Vou buscar água limpa e alguma coisa para você comer, falei, já descendo da cabine. Fica aqui. Tranco a porta. Ninguém entra. Ela assentiu, mas viu medo nos olhos dela. O medo de ficar sozinha. O medo de eu não voltar. O medo de tudo. Caminhei até o posto. O dono, seu Raimundo, um senhor de uns 60 anos com barriga de chope e bigode grisalho, estava sentado numa cadeira de plástico na frente do bar, fumando um cigarro barato. E aí, João? Cumprimentou com um aceno. Faz tempo, rapaz. Pensei que tinha mudado de rota.
Continuo por aqui, seu Raimundo, respondi, tirando o boné para secar o suor da testa. Preciso de um favor. Ele levantou a sobrancelha curioso. Fala, tem alguma mulher aqui? Alguém que entenda de curativo? Perguntei, baixando a voz. Tem uma moça no caminhão, braço quebrado, mal cuidado, precisa limpar os ferimentos. Seu Raimundo apagou o cigarro no chão e levantou devagar, com aquele jeito de quem já viu muita coisa ruim na vida e não se surpreende mais com nada. A dona Zefinha está na cozinha, disse ele. Ela foi auxiliar de enfermagem antes de vir para cá. Chamo ela. 10 minutos depois, dona Zefinha, uma senhora baixinha de uns 50 anos, de avental florido e cabelo preso num coque apertado, subia na boleia do Scania, levando uma caixa de primeiros socorros. Eu fiquei do lado de fora, encostado na lataria, dando privacidade. Ouvi a voz suave dela conversando com Elisa. Ouvi Elisa chorar. Não foi um choro alto, foi daqueles choros silenciosos que doem mais. O tipo de choro de quem segurou por tempo demais. Acendi um cigarro. Não fumava fazia 2 anos, desde que a Conceição pediu que eu parasse. Isso vai te matar, João, ela dizia, com aquele jeito dela, preocupado, mas carinhoso. Mas naquele momento eu precisava de algo para fazer com as mãos. Algo para ocupar a cabeça. 20 minutos se passaram. Dona Zefinha desceu da cabine com a caixa de primeiros socorros e um olhar pesado. Ela me puxou para longe do caminhão. João, disse ela, a voz baixa. Essa menina foi muito maltratada. O braço tá mal engessado. Provavelmente foi feito por alguém que não sabia o que estava fazendo. Tem infecção começando e ela tá desidratada, desnutrida. Quantos dias ela ficou naquelas condições? Não sei, admiti, sentindo o peso da resposta. Encontrei ela hoje. Dona Zefinha balançou a cabeça, os lábios apertados. Ela precisa ir num hospital. Precisa de raio-x, antibiótico, talvez até cirurgia se o osso não está no lugar certo. Eu limpei o que dava, fiz um curativo melhor, mas isso é provisório. Onde tem hospital por aqui? O mais perto é em Araguaína, umas 2 horas para frente. Assenti, Araguaína. Eu podia chegar lá antes do anoitecer. Obrigado, dona Zefinha. Agradeci, tirando uma nota de 50 do bolso. Pelo trabalho e pela discrição. Ela empurrou minha mão de volta. Guarda teu dinheiro, João. Isso aqui foi de coração. Ela olhou para o Scania, depois para mim. Essa menina tem sorte de ter cruzado seu caminho. Cuida bem dela. Voltei para o caminhão. Elisa estava sentada com as costas retas, o braço agora com um curativo limpo e bem feito, preso num tipóia improvisado. O rosto dela tinha sido lavado, e eu pude ver melhor seus traços. Era bonita, não daquele jeito de revista, mas daquele jeito simples, de gente do interior. Olhos grandes, rosto fino, cabelo castanho escuro que caía nos ombros. Dona Zefinha disse que você precisa ir num hospital. Falei, subindo na boleia. Vou te levar para Araguaína. Ela olhou para mim, os olhos marejados de novo. Por quê? Perguntou, a voz quebrando. Por que você está fazendo isso? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei uns segundos em silêncio, procurando a resposta certa. Mas não tinha resposta certa, só tinha a verdade. Porque eu não consegui, respondi ligando o motor. Não consegui passar reto. Não consegui fingir que não vi. E por quê? Parei, engoli seco. Porque se fosse alguém que eu amasse naquela situação, eu ia querer que alguém parasse. Elisa não disse nada. Só baixou a cabeça e deixou as lágrimas caírem. Pegamos a estrada de novo. O sol já começava a descer, pintando o céu de laranja e rosa. As cigarras cantavam alto e o vento que entrava pela janela estava mais fresco. Elisa ficou quieta por um tempo, só olhando a paisagem passar. Eu não forcei conversa. Sabia que ela ia falar quando estivesse pronta, e ela falou. Eu vim de Teresina, começou, a voz baixa, mas firme. Vim procurar trabalho. Minha mãe está doente, câncer.
Precisava de dinheiro para ajudar com os remédios. O peito apertou quando ela disse câncer. A mesma doença que levou a Conceição. A mesma maldita doença. Vi um anúncio num grupo do Facebook, continuou ela. Prometia um trabalho em fazenda com carteira assinada, moradia e comida. Parecia bom demais para ser verdade. E era. Ela soltou uma risada amarga. Quando cheguei, descobri que não tinha carteira assinada, não tinha moradia decente. Era um quarto com mais 10 mulheres, sem chuveiro, sem privacidade. E a comida era pouca e ruim. Apertei o volante com força. E o braço? Perguntei, mesmo já imaginando a resposta. Quebrei faz 3 semanas, disse ela, a voz tremendo. Tava carregando um saco de ração pesado. Escorreguei, caí. O osso estralou. Eu ouvi, gritei de dor. O Rogério, o patrão, ele ficou furioso. Diz que eu era descuidada, que o saco de ração custava caro, que eu ia ter que pagar. Ele te levou no médico? Levou num curandeiro do vilarejo, um velho que disse que sabia colocar osso no lugar. Ela olhou para o braço enfaixado, a expressão distante, mas não sabia. Dói até agora, dói o tempo todo. Senti a raiva subindo de novo, aquela raiva que queima por dentro. E hoje, por que ele te botou para puxar aquele arado? Elisa fechou os olhos, como se a lembrança doesse mais que o braço. Porque eu tentei fugir ontem, confessou. À noite, peguei minhas coisas e tentei sair escondida. Mas ele tem câmeras, guardas. Me pegaram antes de chegar na estrada. E o castigo... A voz dela falhou. O castigo foi aquilo que você viu. Ficamos em silêncio por um tempo. O motor do Scania era o único som, constante e reconfortante. Eu não sabia o que dizer. Não tinha palavras que consertassem o que ela tinha passado. Tem mais gente lá? Perguntei depois de um tempo. Mais mulheres na mesma situação? Ela assentiu. Tem umas 8, 10, todas enganadas, todas presas. Ele segura os documentos, ameaça a família. Diz que se fugir, ele acha. E acha mesmo. Tem gente que trabalha para ele na cidade, na polícia. A palavra polícia me fez pensar. Se ele tinha gente na polícia, denunciar não ia ser fácil. Ia ser perigoso. Para mim e principalmente para ela. E você? Perguntou ela de repente, me tirando dos pensamentos. Por que você está sozinho? Por que não tem ninguém esperando você em casa? A pergunta doeu, mas era justa. Tive, respondi, a voz mais baixa. Minha esposa, Conceição. A gente foi casado por 24 anos. Ela morreu faz 3 anos. Câncer. Sinto muito, disse Elisa. E o tom dela era genuíno. Eu também, murmurei. Eu também. Dirigimos mais um pouco em silêncio. O céu estava ficando escuro, as primeiras estrelas começando a aparecer. Vi uma placa. Araguaína, 80 quilômetros. João, disse Elisa, quebrando o silêncio de novo. Você acha que ele vai atrás de mim? A verdade era que sim, eu achava. Um homem como aquele, acostumado a fazer o que quer, não ia deixar barato, mas eu não podia dizer isso para ela, não agora. Não sei, menti. Mas se vier, eu tô aqui. Ela olhou para mim, os olhos brilhando na pouca luz que entrava pela janela. Você não me conhece, disse ela, a voz cheia de espanto. Por que você arriscaria sua vida por mim? Pensei na resposta, pensei na Conceição. Pensei em todos os dias que dirigi essa estrada fugindo da dor, da solidão, do vazio. E pensei que talvez, só talvez, essa fosse minha chance de fazer algo que importasse. De ser mais que um homem sozinho num caminhão. Porque a vida já me tirou tudo que eu amava, respondi, olhando para a estrada à frente. E se eu não fizer nada agora, o que sobra de mim? Elisa não respondeu. Mas ela estendeu a mão boa e tocou de leve no meu braço. Foi um toque rápido, quase tímido, mas significou tudo. E ali, naquela estrada escura cortando o sertão, com o céu cheio de estrelas acima e o peso do mundo nas costas, eu senti algo que não sentia faz tempo. Propósito. Fim do capítulo 2.
Extensão aproximadamente 500 palavras. Capítulo 3. Quando a tempestade se aproxima. Araguaína apareceu no horizonte como uma ilha de luz no meio da escuridão. 8:30 da noite. As ruas estavam movimentadas, gente voltando do trabalho, motos barulhentas cortando o trânsito, o cheiro de comida de rua misturado com fumaça de escapamento. A cidade pulsava com aquela energia cansada de fim de dia. Encontrei o hospital regional sem muita dificuldade. Um prédio de 3 andares, branco e surrado pelo tempo, com uma placa luminosa meio apagada na frente. O estacionamento estava cheio, mas consegui encaixar o Scania num canto, embaixo de uma árvore. Elisa estava quieta. Tinha ficado quieta nos últimos 20 minutos, desde que as luzes da cidade começaram a aparecer. Olhava pela janela com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Medo? Esperança? Talvez os dois. Chegamos, avisei, desligando o motor. O silêncio que veio depois pareceu mais pesado que o normal. Você consegue andar? Ela assentiu, mas quando tentou descer da cabine, as pernas tremeram. Segurei ela pelo braço bom antes que caísse. Devagar, murmurei. Sem pressa. A ajudei a descer. Os pés dela mal tocavam o chão direito, como se o corpo tivesse esquecido como andar sem arrastar peso. Coloquei o braço dela sobre meus ombros e caminhamos devagar até a entrada da emergência. O cheiro de hospital me atingiu assim que passamos pelas portas automáticas. Aquele cheiro de desinfetante, remédio e doença que gruda na garganta. Me lembrou de quando levava a Conceição para os tratamentos de quimioterapia. As salas brancas, as enfermeiras cansadas, o som das máquinas apitando, a esperança diminuindo a cada visita. Balancei a cabeça. Não era a hora para isso. A recepção estava cheia. Gente sentada em cadeiras de plástico azul, algumas dormindo, outras mexendo no celular, outras só olhando para o nada. Uma televisão velha pendurada na parede passava um programa de auditório, o som baixo, mas irritante. Me aproximei do balcão. A atendente, uma moça jovem de uns 25 anos, com o cabelo preso num rabo de cavalo e olheiras profundas, olhou para cima com aquela expressão de quem já atendeu gente demais naquele dia. Boa noite, cumprimentei. Preciso de atendimento para ela. Braço quebrado, maltratado, tá infeccionado. A moça olhou para Elisa, avaliou rapidamente a situação e a expressão dela mudou. Ficou mais séria. Documentos? Pediu, já pegando uma ficha. Elisa me olhou, os olhos arregalados. Ele ficou com meus documentos, sussurrou. O patrão ficou com tudo. Um nó apertou no meu estômago. Sem documentos, iam fazer perguntas complicadas. Ela não tá com os documentos, expliquei para a atendente. Foi uma situação difícil. Ela foi mantida em cárcere privado, trabalho escravo. Consegui tirar ela de lá hoje. A palavra cárcere privado fez a moça parar de escrever. Ela olhou para mim, depois para Elisa, e algo passou pelo rosto dela. Compaixão? Suspeita? Não deu para saber. Vou precisar registrar isso, disse ela, a voz mais baixa. E vou ter que chamar a assistente social. É protocolo em casos de violência. Tudo bem, concordei. Só cuida dela primeiro, por favor. A atendente acenou com a cabeça e chamou uma técnica de enfermagem. Minutos depois, Elisa estava sendo levada para a sala de triagem. Ela olhou para trás antes de entrar, procurando meus olhos. Fiz um sinal com a cabeça, tentando passar tranquilidade. Mas por dentro, eu estava longe de tranquilo. Sentei numa das cadeiras de plástico. A espera começou. 2 horas se passaram. 2 horas que pareceram 20. Eu levantava, andava até o corredor, voltava, sentava de novo. Bebi 3 copos de água da máquina. Pensei em acender um cigarro lá fora, mas não acendi. Só fiquei ali, com o barulho da televisão, o choro de uma criança em algum canto e o arrastar de pés cansados pelo chão.
Foi quando ela apareceu. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto, óculos de aro fino, prancheta na mão e crachá pendurado no pescoço. Doutora Márcia Teles, assistente social. Ela me localizou com o olhar, caminhou até onde eu estava e sentou na cadeira ao lado. "O senhor é João Batista?" perguntou, a voz profissional, mas não fria. "Sou", respondi, endireitando as costas. "Sou a doutora Márcia, assistente social do hospital. Preciso conversar com o senhor sobre Elisa." O coração acelerou. "Ela está bem?" "O médico está avaliando o braço dela agora, mas antes de prosseguirmos com qualquer coisa, eu preciso entender melhor a situação." Ela ajeitou os óculos e abriu a prancheta. "O senhor disse que ela estava em situação de trabalho escravo?" "Sim." "Pode me contar como encontrou ela?" Respirei fundo e contei tudo. A estrada, o empresário, o arado, as cordas, o chicote, tudo. A doutora Márcia anotava sem parar, a expressão ficando mais séria a cada frase. "E o nome desse empresário?" perguntou quando terminei. "Rogério Dantas", respondi. "Ele disse que é dono de terras na região." Ela parou de escrever, olhou para mim e vi algo no rosto dela. Reconhecimento, preocupação. "Rogério Dantas", repetiu devagar. "Eu conheço esse nome. Ele é influente por aqui. Tem fazendas, armazéns e conexões." Ela baixou a voz. "Conexões políticas, juízes, delegados." Senti um frio na espinha. "Isso significa que ela não está segura?" perguntei, já sabendo a resposta. A doutora Márcia fechou a prancheta e me olhou nos olhos. "Significa que precisamos ter muito cuidado. Se ele descobrir que ela está aqui, pode complicar. Para ela e para o senhor." Ela fez uma pausa. "O senhor tem família? Alguém que possa te ajudar?" "Não", respondi, a palavra saindo mais vazia do que eu esperava. "Não tenho ninguém." Ela assentiu, compreensiva. "E a moça? Ela tem família?" "A mãe, em Teresina, mas está doente. Câncer." A assistente social anotou mais alguma coisa e suspirou. "Olha, João, vou ser franca com o senhor. O ideal seria fazer um boletim de ocorrência, denunciar formalmente. Mas se Rogério Dantas tem mesmo as conexões que eu acho que tem, isso pode não dar em nada. Ou pior, pode colocar Elisa em perigo de novo." "Então o que eu faço?" perguntei, sentindo a impotência apertar o peito. "Por enquanto, mantém ela segura. O médico vai imobilizar o braço direito, vai passar antibiótico e analgésico. Ela vai precisar de repouso e acompanhamento." Ela me entregou um cartão. "Esse é o número de uma ONG que trabalha com vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Liga amanhã. Eles vão saber orientar melhor." Peguei o cartão e guardei no bolso. Sentia que estava entrando num túnel escuro e não sabia onde ia dar. "Ela pode sair hoje?" perguntei. "Pode, mas não devia. O ideal era internar para observação." "E se ela não quiser ficar?" A doutora Márcia me olhou por um longo momento. "Então o senhor vai precisar cuidar bem dela", disse, e havia um peso naquela frase. "Porque se ela voltar para o que era antes, não vai sobreviver." 00:15. Elisa saiu da sala de atendimento com o braço engessado de verdade. Um gesso branco, limpo, que ia do pulso até quase o ombro. O rosto dela estava menos pálido e tinha um soro na mão preso com esparadrapo. Uma enfermeira empurrava a cadeira de rodas onde ela estava sentada. "3 costelas trincadas também", informou a enfermeira, me entregando uma sacola com remédios. "Antibiótico de 12 em 12 horas. Analgésico de 6 em 6. E ela precisa voltar em 1 semana para trocar o curativo e ver como está a consolidação do osso." Agradeci e peguei a sacola. Elisa me olhou com aqueles olhos cansados, mas havia algo diferente neles agora. Um pouco menos de medo. "Vamos", disse, ajudando ela a levantar da cadeira. Saímos do hospital devagar. O ar da noite estava mais fresco e o céu limpo mostrava milhares de estrelas. O estacionamento estava mais vazio.
Só algumas ambulâncias, carros de médicos e meu Scania, firme como sempre. Ajudei Elisa a subir na cabine. Ela gemeu de dor quando se acomodou no banco, mas não reclamou. Liguei o motor, mas não saí do lugar. Fiquei ali, com as mãos no volante, pensando. "Para onde agora?" perguntou ela, quebrando o silêncio. Era a pergunta que eu estava evitando. Para onde? Não podia levá-la de volta para a estrada. Não podia deixá-la num hotel sozinha. E não podia simplesmente abandoná-la. "Tem um lugar", respondi devagar. "Um motel simples, uns 5 quilômetros daqui. Limpo." "Seguro, a gente fica lá hoje. Amanhã a gente pensa no resto." Ela assentiu, mas vi a tensão no corpo dela. "João", disse ela, a voz trêmula. "Eu não vou conseguir pagar. Não quero seu dinheiro, Elisa." Cortei, mais seco do que pretendia. Suavizei o tom. "Desculpa, não se preocupa com isso agora. Você só precisa descansar." Coloquei o caminhão na estrada. As ruas de Araguaína estavam desertas a essa hora. Só alguns bares ainda abertos. Música alta, risadas altas. Segui as placas até encontrar o Motel Estrela do Norte. Um lugar simples, mas decente, com quartos individuais e garagem fechada. Estacionei. Peguei uma mochila velha que tinha na cabine com algumas roupas limpas e desci. Ajudei Elisa a descer também. Ela mal conseguia ficar em pé. Na recepção, um homem de meia idade, quase dormindo numa cadeira atrás do balcão, despertou quando bati na campainha. "Quarto para 2?" perguntou com aquele olhar malicioso que me irritou na hora. "2 quartos", corrigi seco. Ele piscou surpreso, mas não falou nada. Pegou 2 chaves e passou para mim. "Quartos 7 e 8, lado a lado." Paguei adiantado. Levei Elisa até o quarto 8. Abri a porta. Era simples. Cama de casal, televisão pequena, banheiro minúsculo. Mas estava limpo. Cheirava a sabão em pó. "Toma os remédios", disse, colocando a sacola em cima da mesinha. "E tenta dormir. Amanhã a gente conversa." Ela se sentou na cama, o corpo finalmente relaxando. "João", chamou quando eu já estava saindo. Parei na porta e olhei para trás. "Obrigada", disse ela, e a voz dela se quebrou. "Por tudo." Não soube o que responder. Só acenei com a cabeça e fechei a porta. Entrei no quarto 7, joguei a mochila no chão e me sentei na beira da cama. O silêncio do quarto era ensurdecedor. Olhei para o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, ninguém esperando, ninguém perguntando onde eu estava. Foi quando o celular tocou, um número desconhecido. Atendi. "Alô?" A voz do outro lado era grave, pausada, ameaçadora. "João Batista, motorista de Scania azul, placa tal." A pessoa citou minha placa com precisão. "Você cometeu um erro grave hoje, amigo." O sangue gelou nas veias. "Quem é você?" "Alguém que trabalha para o senhor Rogério Dantas, e ele mandou um recado. Devolve a mercadoria que você pegou, ou vai pagar caro." Mercadoria. Ele chamou Elisa de mercadoria. "Ela não é mercadoria", respondi, a voz tremendo de raiva. "Ela é uma pessoa. E não vai voltar para esse inferno." O homem riu, um riso baixo, sem humor. "Você não sabe com quem está mexendo, caminhoneiro, mas vai descobrir." Pausa. "A gente já sabe onde você está. Hospital de Araguaína, Motel Estrela do Norte, quarto 7. O telefone desligou. Levantei num pulo, o coração disparado. Corri até a janela. Olhei para a rua. Escuridão. Um carro passando devagar. Ou era paranoia? Tranquei a porta. Empurrei uma cadeira contra ela. Peguei o canivete que sempre carregava e o deixei aberto em cima da mesinha. Sentei na cama de novo, a respiração curta, o suor frio descendo pelas costas. Eles sabiam onde eu estava. Eles estavam vindo e eu estava sozinho. Fim do capítulo 3. Extensão. Aproximadamente 1.700 palavras. Capítulo 4. Fantasmas e escolhas. Não consegui dormir. Fiquei sentado na beira da cama com o canivete na mão, olhando para a porta.
Cada barulho lá fora fazia meu coração disparar. Um carro passando, vozes distantes, o vento batendo numa janela solta, tudo parecia ameaça. 3 da manhã, o silêncio era pesado, sufocante. Olhei para o celular, pensei em ligar para a polícia, mas o que ia dizer? Que recebi uma ligação anônima, que um empresário influente estava me ameaçando? A doutora Márcia tinha deixado claro, Rogério Dantas tinha gente até na polícia. Denunciar podia ser pior que não fazer nada. Levantei, andei até a janela de novo. A rua estava vazia. Só o neon vermelho do letreiro do motel piscando, criando sombras estranhas nas paredes. Fechei a cortina. Foi quando ouvi uma batida, leve, na porta do quarto 8. Elisa. Saí correndo, abri minha porta com cuidado e olhei para o corredor. Estava vazio. A porta do quarto dela se abriu devagar e ela apareceu, pálida, tremendo, os olhos arregalados. João, sussurrou, a voz desesperada. Tem alguém lá fora. Meu corpo inteiro ficou tenso. Onde? Na janela. Eu ouvi passos, alguém tentando abrir. Não pensei 2 vezes. Puxei ela para o meu quarto e tranquei a porta. Ela estava tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Sentei ela na cama e fui até a janela do meu quarto, abrindo a cortina só uma fresta. Vi uma sombra, um homem, alto, caminhando devagar pelo estacionamento, olhando para os quartos. Usava boné e uma jaqueta escura. Parou em frente ao quarto 8. Tentou a maçaneta. Trancada. Olhou ao redor. Depois, caminhou em direção à recepção. Suor frio desceu pelas minhas costas. A gente precisa sair daqui, murmurei, mais para mim do que para ela. Para onde? Perguntou Elisa, a voz quebrando. Ele vai nos achar. Não importa para onde a gente vá. Olhei para ela, o braço engessado, o rosto marcado pelo cansaço, o medo nos olhos. E algo dentro de mim se quebrou. Não era medo, era raiva. Raiva de ver ela assim. Raiva de me sentir impotente. Raiva de um mundo que permitia homens como Rogério Dantas fazerem o que queriam sem pagar por isso. Ele não vai te levar de volta, disse a voz firme. Eu não deixo. Ela me olhou e vi algo mudar no rosto dela. Confiança. Pela primeira vez, confiança. Peguei minha mochila, joguei as poucas coisas que tinha dentro e peguei a sacola com os remédios dela. Abri a porta devagar, olhei para o corredor. Vazio. O homem ainda estava na recepção, provavelmente conversando com o atendente. Vamos, sussurrei. Saímos pelos fundos do motel, cortando pelo estacionamento dos fundos onde o Scania estava. Subi na cabine, liguei o motor o mais silencioso que consegui e saí devagar, sem acender os faróis. Só quando estava a 2 quadras de distância é que acendi as luzes e acelerei. Elisa estava encolhida no banco do carona, abraçando o braço engessado, os olhos fixos no retrovisor. Ele está nos seguindo? Perguntou a voz fraca. Olhei no retrovisor. Nada. Só a estrada escura e vazia. Não, respondi. Por enquanto não. Mas eu sabia que era questão de tempo. Dirigi por 2 horas sem parar. Sem destino. Só queria distância. A BR-153 cortava a noite como uma faca e o céu estava começando a clarear no horizonte. O sol ia nascer em breve. Elisa tinha adormecido, a cabeça encostada na janela, o corpo finalmente relaxando. Eu não tinha coragem de acordá-la. Parecia tão frágil ali, tão quebrada. Foi nesse silêncio, com só o ronco do motor e o barulho do vento, que as lembranças vieram. A Conceição. Sempre a Conceição. Lembrei da primeira vez que a vi. Eu tinha 22 anos, ela 19. Foi numa festa junina em Anápolis. Ela usava um vestido azul de bolinhas brancas, o cabelo preso com uma flor e sorria tanto que iluminava tudo ao redor. Dançamos a noite inteira. Eu não sabia dançar. Pisava nos pés dela e ela ria. Ria daquele jeito que fazia meu peito apertar de felicidade. Casamos 1 ano depois. Cerimônia simples, na igreja do bairro.
Ela de branco, eu de terno emprestado do meu irmão. Não tínhamos dinheiro, mas tínhamos amor. E parecia que bastava. Os primeiros anos foram bons, difíceis, mas bons. Eu trabalhava longas horas na estrada e ela esperava, sempre esperava. Quando eu chegava em casa, ela tinha comida pronta, um sorriso no rosto e aquele abraço que fazia tudo valer a pena. Mas a estrada cobra seu preço. As ausências foram aumentando, os dias foram virando semanas. E quando eu estava em casa, estava cansado demais para conversar, para ouvir, para estar realmente presente. A Conceição nunca reclamou. Mas eu via nos olhos dela a tristeza, a solidão. Tentamos ter filhos, 3 anos tentando. Nada acontecia, fizemos exames, o problema era comigo. Baixa contagem, pouca chance. A notícia me destruiu, porque eu sabia que era a única coisa que ela realmente queria. Ser mãe. Ela disse que não importava, que me amava do mesmo jeito. Mas eu sabia que importava. E a culpa foi me comendo por dentro, silenciosa e devagar. Comecei a aceitar mais viagens, rotas mais longas, mais tempo fora. Fugia dela sem admitir que estava fugindo. Fugia da decepção que eu via no espelho. Fugia do que não podia consertar. Quando ela adoeceu, eu estava em Mato Grosso, uma viagem de 10 dias. Ela ligou dizendo que não estava se sentindo bem. Cansaço, dor no corpo. Eu disse que era gripe, que passava. Disse que ia voltar logo, mas não voltei logo. Aceitei mais uma entrega e mais uma. Quando finalmente cheguei em casa, 2 semanas depois, ela estava amarela, os olhos fundos, sem forças nem para levantar da cama. Câncer no pâncreas, estágio avançado. 6 meses de vida, disseram os médicos. No máximo, larguei tudo, fiquei com ela. Cada consulta, cada sessão de quimioterapia, cada noite que ela passava vomitando, chorando de dor, pedindo para parar. Eu segurava a mão dela, dizia que ia ficar bem, mentia. Na última noite, ela estava lúcida. Olhou para mim com aqueles olhos que já não tinham mais luz e disse: João, eu só queria que você tivesse ficado mais. Que a gente tivesse tido mais tempo juntos. E eu não soube o que dizer, porque ela estava certa. Eu tinha desperdiçado nosso tempo. Tinha escolhido a estrada em vez dela. E agora era tarde demais para consertar. Ela morreu naquela noite, dormindo, segurando minha mão. E eu me odiei por cada dia que não estava lá. O sol nasceu, pintando o céu de laranja e rosa. Elisa acordou, esfregando os olhos com a mão boa. Onde a gente tá? Perguntou, a voz rouca de sono. Não sei exatamente, admiti. Longe de Araguaína, é o que importa. Ela olhou pela janela. Estávamos numa estrada secundária, cercada de pasto e cerca de arame. Um ou outro boi pastando. Nenhuma casa à vista. João, disse ela depois de um tempo, por que você não me deixou no hospital? Seria mais fácil para você, mais seguro. A pergunta me pegou desprevenido. Diminuí a velocidade e olhei para ela. Porque já deixei alguém que eu amava para trás uma vez. Respondi, a voz saindo mais baixa do que pretendia. E passei o resto da minha vida me arrependendo. Não vou fazer de novo. Elisa ficou quieta. Depois esticou a mão e tocou de leve no meu braço. Você é um homem bom, João, disse ela, os olhos marejados. Não importa o que você acha, você é. Engoli seco. Não me achava bom, me achava covarde. Um homem que fugiu da vida e agora estava tentando se redimir salvando outra pessoa. Mas não falei isso, só continuei dirigindo. Paramos num posto isolado para abastecer e comer alguma coisa. O lugar estava vazio, só uma mulher idosa atrás do balcão e um caminhoneiro velho dormindo numa rede na varanda. Elisa tomou os remédios e comeu um pão com manteiga devagar, como se cada mordida doesse. Eu bebi um café preto e forte, tentando espantar o cansaço. Não dormia fazia mais de 24 horas. A gente não pode ficar fugindo para sempre, disse Elisa de repente, quebrando o silêncio. Ele vai achar a gente,
Ou a gente para, ou o quê? Perguntei. Ela me olhou e havia determinação naqueles olhos cansados. Ou a gente enfrenta. Enfrentar como? Ele tem dinheiro, poder, conexões. A gente não tem nada. A gente tem a verdade, disse ela firme. E tem as outras meninas. Se elas testemunharem, se a gente conseguir provas, elas vão ter medo de falar. Eu também tinha, respondeu Elisa. Mas você apareceu e agora eu não tenho mais. Ela segurou minha mão. A gente pode salvar elas, João. Como você me salvou? Olhei para ela, para a determinação no rosto, para o braço quebrado, para a coragem que ela estava tentando juntar. E senti algo mudar dentro de mim. Conceição sempre dizia que eu era bom em fugir, que eu fugia dos problemas, dos sentimentos, de tudo que doía. E ela estava certa. Fugi a vida toda, mas não agora, não dessa vez. Tá bem, disse, apertando a mão dela de volta. A gente enfrenta, mas do jeito certo, com provas, com ajuda. Elisa sorriu. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas real. Obrigada, sussurrou. Terminamos de comer em silêncio. Paguei a conta e voltamos para o Scania. Peguei o cartão que a doutora Márcia tinha me dado. A ONG. Já era de manhã. Podiam estar abertos. Disquei o número. 3 toques. Alguém atendeu. Rede Liberta, bom dia. Respirei fundo. Bom dia. Meu nome é João Batista. Eu preciso de ajuda. Eu resgatei uma moça que estava em situação de trabalho escravo. E o homem que fazia isso com ela está nos perseguindo. Tem mais mulheres lá. E eu não sei o que fazer. Do outro lado da linha, silêncio. Depois uma voz feminina, firme e decidida. Senhor João, o senhor fez a coisa certa ligando. Me passa sua localização. A gente vai te ajudar. Pela primeira vez em 3 anos, desde que enterrei a Conceição, senti algo que tinha esquecido como era. Esperança. Fim do capítulo 4. Extensão. Aproximadamente 1.600 palavras. Capítulo 5. A coragem tem um preço. O endereço que a mulher da ONG me passou era em Palmas, capital do Tocantins. 3 horas de viagem. 3 horas que pareceram 3 dias, com meus olhos grudados no retrovisor, esperando ver uma caminhonete branca aparecer atrás de nós a qualquer momento. Mas não apareceu. A cidade crescia no horizonte, moderna e organizada. Tão diferente das cidadezinhas do interior. Prédios altos, avenidas largas, semáforos funcionando. Parecia outro mundo. Encontrei o endereço numa rua tranquila do centro. Um sobrado simples, pintado de branco, com uma placa discreta na porta. Rede Liberta, apoio às vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Estacionei o Scania na frente. Elisa estava tensa ao meu lado. O braço engessado contra o peito, os olhos fixos na porta da casa. Vai dar certo, disse, mais para mim do que para ela. Descemos. Toquei a campainha. Uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, óculos pendurados no pescoço e um sorriso acolhedor abriu a porta. Senhor João? Perguntou estendendo a mão. Sou Ivone, coordenadora da rede. Conversamos no telefone. Sim, senhora. Respondi, apertando a mão dela. E essa é Elisa. Ivone olhou para Elisa com aquele olhar que conhece dor quando vê. Não era pena, era compreensão. Sejam bem-vindos, disse abrindo a porta completamente. Entrem, por favor. A sala era simples, mas acolhedora. Sofás velhos, mas limpos, uma mesa cheia de papéis, fotos de mulheres sorridentes na parede. Sobreviventes, imaginei. Cheirava a café fresco e lavanda. Ivone nos serviu café e biscoitos e sentou na nossa frente, com uma prancheta e caneta na mão. Antes de mais nada, começou ela, a voz firme, mas gentil. Vocês precisam saber que estão seguros aqui. Essa casa é protegida. Temos câmeras, alarme e contatos diretos com a Polícia Federal. Se alguém tentar alguma coisa, a gente vai saber. Senti um peso sair dos ombros.
Elisa soltou um suspiro longo. Agora, continuou Ivone, eu preciso entender a situação completa. Elisa, você consegue me contar o que aconteceu? Do começo? Elisa olhou para mim. Eu assenti, encorajando. Ela respirou fundo e começou. Contou tudo. A promessa de emprego, a viagem de Teresina até a fazenda, as condições degradantes, as outras mulheres, os documentos confiscados, o braço quebrado, o castigo. Cada palavra saía com dificuldade, mas ela continuou. Não parou. Ivone anotava tudo, o rosto ficando cada vez mais sério. Quantas mulheres estão lá? Perguntou quando Elisa terminou. 8, respondeu Elisa. Talvez 9. Uma chegou na semana passada. Giovana. Ela tem 17 anos. 17. Sentia a raiva subir de novo. Ivone fechou a prancheta e tirou os óculos, esfregando os olhos cansados. Isso é grave, muito grave. Cárcere privado, trabalho escravo, possivelmente tráfico de pessoas. Ela olhou para nós. Mas vocês precisam entender. Rogério Dantas não é um alvo fácil. Ele tem dinheiro, advogados, conexões políticas. Já tivemos outros casos envolvendo ele. Sempre consegue se safar. Então não tem nada que a gente possa fazer? Perguntei, a frustração transparecendo na voz. Tem, disse Ivone firme, mas precisa ser feito do jeito certo, com provas sólidas, testemunhas, evidências e principalmente com o apoio da Polícia Federal, não da Polícia Local. Como a gente faz isso? Ivone se levantou e foi até uma mesa pegando um telefone. Vou ligar para o delegado Marcos Tavares, da Polícia Federal. Ele é de confiança. Trabalha com casos de trabalho escravo há anos. Ela discou. Mas vocês precisam estar preparados. Isso pode demorar e pode ser perigoso. A gente está preparado, disse Elisa antes que eu pudesse responder, a voz firme. Ivone sorriu, um sorriso triste, mas orgulhoso. Você é corajosa, menina. Mais corajosa do que imagina. O delegado Marcos Tavares chegou uma hora depois. Um homem de uns 45 anos, alto, cabelo curto, expressão séria. Usava jeans e camisa social sem uniforme. Sentou com a gente e ouviu tudo de novo. Fez perguntas. Muitas perguntas. O problema, disse ele encostando na cadeira, é que precisamos de mais do que testemunho. Precisamos de provas físicas, documentos, fotos, vídeos. E, principalmente, precisamos das outras mulheres dispostas a testemunhar. Elas vão ter medo, disse Elisa. Ele ameaça a família delas. Diz que sabe onde moram. E provavelmente sabe, concordou o delegado. Homens como Rogério Dantas constroem impérios em cima do medo. Mas o medo só funciona enquanto as vítimas estão sozinhas. Quando elas se juntam, quando têm apoio, o medo perde força. Então, o que a gente faz? Perguntei. O delegado olhou para Ivone, depois para mim. A gente monta uma operação, discreta, rápida. Entramos na fazenda com mandado de busca e apreensão, resgatamos as mulheres, recolhemos provas. Mas para conseguir o mandado, precisamos de informações detalhadas, localização exata da fazenda, quantas pessoas trabalham lá, se tem seguranças armados, horários de maior movimento. Elisa olhou para mim, os olhos arregalados. Eu sei tudo isso, disse ela. Passei 3 meses lá. Conheço a rotina. Conheço cada canto daquele lugar. O delegado se inclinou para frente. Então você vai precisar desenhar um mapa, o mais detalhado possível, e me contar tudo o que sabe. Ivone trouxe papel e caneta. Elisa começou a desenhar, a mão boa, tremendo, mas determinada. Desenhou a fazenda, os galpões, os quartos onde as mulheres dormiam, a casa principal onde Rogério morava, o depósito de armas, a guarita na entrada. Tem quantos seguranças? Perguntou o delegado. 4, respondeu Elisa. 2 na guarita durante o dia, 2 que fazem ronda à noite, todos armados. Com câmeras. Na entrada principal e na casa, mas nos galpões não tem. O delegado estudou o desenho anotando tudo.
E as mulheres, onde elas ficam à noite? No galpão 2, trancadas. Rogério guarda a chave. Ele dorme armado? Elisa hesitou. Não sei. Nunca entrei na casa dele. O delegado assentiu, fechando o caderno. Isso já é suficiente para começar. Vou montar a operação para daqui a 3 dias. Tempo suficiente para conseguir o mandado e reunir a equipe. Ele olhou para Elisa. Você vai precisar ficar aqui protegida. E você, olhou para mim, precisa decidir se quer participar ou se afastar disso. Eu vou, respondi sem hesitar. João, começou Elisa. Não, cortei olhando para ela. Eu te tirei de lá. Vou ajudar a tirar as outras também. Não tem discussão. O delegado me estudou por um longo momento. Você não é policial. Não é treinado para isso. Vai ser perigoso. Eu sei, respondi. Mas já tomei minha decisão. Ele assentiu devagar. Então seja bem-vindo à operação. Mas você faz exatamente o que eu mandar. Entendido? Entendido. Os 3 dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Elisa ficou na sede da ONG, sob proteção. Eu fiquei num hotel próximo, sempre em contato com o delegado. Planejamos cada detalhe: horários, rotas de fuga, sinal de emergência. A equipe seria pequena. O delegado, 4 agentes federais, uma assistente social e eu. Na noite antes da operação, não consegui dormir de novo. Fiquei deitado na cama do hotel, olhando para o teto, pensando em tudo que podia dar errado. E se os seguranças reagissem? E se as mulheres não quisessem sair? E se Rogério Dantas tivesse sido avisado? O celular tocou. Elisa. Você não está dormindo, né? Perguntou ela. Não, admiti. E você? Também não. Tô com medo, João. Medo que algo dê errado. Medo que elas se machuquem por minha causa. Nada vai dar errado, disse, tentando convencer a mim mesmo tanto quanto a ela. A gente vai tirar elas de lá, todas elas. Silêncio do outro lado da linha. Depois, João, se alguma coisa acontecer comigo, não vai acontecer nada. Mas, se acontecer, insistiu ela, eu quero que você saiba que você me salvou, de verdade. Não só daquele lugar, mas de desistir, de parar de acreditar que ainda existe gente boa no mundo. A voz dela se quebrou e senti um nó na garganta. Você também me salvou, respondi baixinho. Não da mesma forma, mas salvou. Ficamos em silêncio por um tempo, só ouvindo a respiração um do outro. Depois, ela desligou e eu fiquei ali, no escuro, com o telefone na mão e o coração apertado. 5 da manhã. O delegado me ligou. Era a hora. Me vesti rápido. Calça jeans, camisa escura, botas. Peguei o boné e desci. O Scania estava estacionado em frente ao hotel, fiel como sempre. Mas dessa vez eu não ia nele. Ia numa van preta da Polícia Federal, junto com a equipe. O ponto de encontro era num posto de gasolina abandonado, 15 quilômetros antes da fazenda. Quando cheguei, os outros agentes já estavam lá. 4 homens, todos à paisana, todos armados. O delegado me cumprimentou com um aceno sério. Pronto? Perguntou. Pronto, respondi, mesmo com o estômago embrulhado. Lembra, você fica na van até eu dar o sinal. Sua função é ajudar a acalmar as mulheres quando a gente entrar. Nada de heroísmo. Entendido? Entendido. Subimos nas vans. 2 vans pretas, vidros escuros. O sol ainda não tinha nascido completamente. O céu estava tingido de roxo e laranja e o ar estava frio, silêncio tenso dentro da van. Cada um perdido nos próprios pensamentos. A estrada era de terra, esburacada, cercada de pasto e cerca velha. Quanto mais nos aproximávamos, mais meu coração acelerava. Vi a placa. Fazenda Santa Rita, propriedade privada. A guarita apareceu. 2 homens sentados, um fumando, outro mexendo no celular. O delegado fez sinal.
As vans aceleraram. Tudo aconteceu rápido. Os agentes desceram, armas em punho, gritando: "Polícia Federal! Mãos na cabeça!" Os seguranças nem tiveram tempo de reagir. Foram imobilizados em segundos, algemados, jogados no chão. Um deles tentou gritar, mas foi calado rapidamente. As vans avançaram pela porteira. O delegado falava no rádio, coordenando. Mais agentes desceram, correndo em direção aos galpões. Eu desci também, o coração martelando no peito. O galpão 2, a porta trancada. Um dos agentes arrombou com um pé de cabra. A porta se abriu com um estrondo, e lá estavam elas, 8 mulheres, jovens, magras, assustadas, amontoadas num canto, abraçadas umas nas outras, os olhos arregalados de medo. "Calma", disse o delegado, guardando a arma e levantando as mãos. "Polícia Federal, vocês estão seguras agora. Ninguém vai machucar vocês." Elas não se mexeram, só olhavam incrédulas, como se aquilo fosse um truque. Mais uma tortura. Foi quando dei um passo à frente. "Elisa mandou a gente", disse a voz saindo rouca. "Ela escapou e ela não esqueceu de vocês. A gente veio buscar vocês." Uma das mulheres, a mais jovem, se levantou devagar, os olhos cheios de lágrimas. "A Elisa tá viva?" perguntou, a voz tremendo. "Tá", respondi, sentindo as próprias lágrimas ameaçando cair. "E esperando por vocês." Foi como se uma represa se rompesse. Elas começaram a chorar, a se levantar, a correr em direção à porta. Algumas caíram de joelhos, soluçando. Outras abraçaram os agentes. A assistente social entrou, acolhendo cada uma, dizendo palavras suaves. No fundo do galpão, vi uma menina sentada sozinha. Magrinha, cabelo curto, olhos fundos. Não devia ter mais que 17 anos. "Giovanna?", chamei. Ela ergueu os olhos, assentiu. "A gente veio te buscar também", disse, estendendo a mão. Ela olhou para minha mão por um longo momento. Depois, devagar, segurou. Rogério Dantas foi preso na casa principal. Tentou resistir, gritou que tinha advogados, que ia processar todo mundo, mas quando os agentes mostraram o mandado e as algemas, ele ficou em silêncio. Encontramos documentos, muitos documentos, contratos falsos, listas de nomes, contas bancárias, fotos, tudo evidência, tudo prova. As mulheres foram levadas para a van, enroladas em cobertores, recebendo água, comida, chorando, mas não de tristeza, de alívio. Quando a última subiu na van, o sol já tinha nascido completamente. O céu estava azul, limpo, bonito. O delegado veio até mim, a mão estendida. "Bom trabalho, João." Apertei a mão dele sem conseguir falar. O nó na garganta era grande demais. "Você salvou essas mulheres", continuou ele. "Nunca esqueça disso." Acenei, virando o rosto para esconder as lágrimas que finalmente caíam. As vans partiram, levantando poeira na estrada. Eu fiquei ali por mais um momento, olhando para a fazenda, para aquele lugar de horror que agora estava vazio, silencioso. E senti algo dentro de mim se libertar. Fim do capítulo 5. Extensão, aproximadamente 1900 palavras. Capítulo 6. O reencontro e as lágrimas que curam. A sede da Rede Liberta nunca tinha visto tanto movimento. Quando as vans estacionaram na frente, Ivone já estava esperando na porta, com mais 3 voluntárias ao lado, todas preparadas, todas com lágrimas nos olhos. Eu tinha vindo na frente, no meu Scania, para chegar antes e avisar Elisa. Ela estava sentada na sala, as mãos trêmulas sobre o colo, os olhos fixos na janela. Quando me viu entrar, se levantou num pulo. "Elas?" Foi tudo que conseguiu perguntar. "Todas", respondi, e minha voz falhou. "Todas, Elisa. As 8. Os joelhos dela fraquejaram. Segurei ela antes que caísse. Ela desabou no meu ombro, soluçando de um jeito que nunca tinha soluçado antes. Não era só alívio, era libertação. O tipo de choro que lava a alma. "Você conseguiu", sussurrei, segurando ela firme. "Você salvou elas. A gente conseguiu."
corrigiu ela entre soluços. A gente. O som das portas das vans se abrindo ecoou lá fora. Vozes baixas, passos incertos. Elisa se afastou de mim, limpou as lágrimas com a mão boa e respirou fundo, preparando-se. A porta se abriu. A primeira a entrar foi Giovanna, a mais jovem. Olhos grandes, assustados, perdidos. Quando viu Elisa, parou. Ficou parada ali, na porta, como se não acreditasse. Elisa? Sussurrou, a voz tão baixa que quase não se ouvia. Giovanna, respondeu Elisa, estendendo o braço bom. A menina correu. Correu e se jogou nos braços de Elisa, chorando, tremendo toda. Elisa a abraçou com força, beijando o topo da cabeça dela, sussurrando palavras de conforto. Uma por uma, as outras foram entrando, reconhecendo Elisa, correndo até ela, abraçando, chorando, falando ao mesmo tempo, palavras atropeladas, agradecimentos entrecortados por soluços. Você voltou. Você não nos esqueceu. Eu pensei que você tinha morrido. Obrigada, obrigada. Fiquei encostado na parede, observando, o peito tão apertado que mal conseguia respirar. Aquilo não era só um reencontro, era um renascimento. Cada uma daquelas mulheres estava voltando à vida. Ivone tocou no meu ombro, oferecendo um copo de água. Aceitei, bebendo devagar, tentando engolir o nó que não queria descer. Você fez uma coisa bonita hoje, João, disse ela baixinho. Poucas pessoas teriam coragem. Eu só dirigi, respondi, sem jeito. Os agentes que fizeram o trabalho pesado. Não, ela corrigou firme. Você parou. Quando tinha todo motivo para passar reto, você parou. E isso mudou tudo. As horas que se seguiram foram intensas. As mulheres foram atendidas por médicos voluntários, examinadas, medicadas. Todas estavam desnutridas, desidratadas, com ferimentos diversos. 2 tinham costelas quebradas, uma tinha infecção séria no pé. Outra, marcas de queimaduras nas costas. Cada história era pior que a outra. Cada relato, uma facada no peito. Mas todas estavam vivas e livres. O delegado Marcos Tavares apareceu no final da tarde para dar notícias. Rogério Dantas tinha sido formalmente preso. O juiz tinha negado fiança. As provas eram esmagadoras. Documentos falsos, registros de pagamentos irregulares, fotos, vídeos das câmeras de segurança. Tudo. Ele vai ficar preso por muito tempo, garantiu o delegado. E estamos investigando outras fazendas ligadas a ele. Pode ter mais vítimas. Elisa ouviu tudo em silêncio, sentada no sofá, com Giovanna encostada no seu ombro. Quando o delegado terminou, ela apenas assentiu, cansada demais para sentir alívio. Só exaustão. E agora? Perguntou ela. O que acontece com elas? A Rede Liberta vai dar todo o suporte, explicou Ivone. Moradia temporária, documentos novos, acompanhamento psicológico, cursos profissionalizantes e, principalmente, segurança. Ninguém vai encontrar vocês. E as famílias? Perguntou uma das mulheres, Luciana, de voz rouca. Ele ameaçou nossas famílias, disse que sabia onde elas moravam. Ele não tem mais poder para fazer nada, garantiu o delegado. E se houver qualquer ameaça, vocês me ligam direto, pessoalmente. Ele entregou cartões com seu número para cada uma. Vocês não estão sozinhas, nunca mais. A noite caiu. Ivone preparou janta para todo mundo. Arroz, feijão, frango assado, salada. Comida simples, mas farta. As mulheres comeram devagar, em silêncio, como quem tinha esquecido o que era ter comida de verdade. Algumas choraram enquanto comiam. Depois da janta, Ivone preparou colchões na sala grande. Cobertores limpos, travesseiros macios. As mulheres se acomodaram juntas, próximas, buscando conforto umas nas outras. Conversavam baixo, rindo às vezes, chorando outras. Eu fiquei do lado de fora, sentado nos degraus da varanda, fumando um cigarro. O céu estava cheio de estrelas e o ar da noite estava fresco.
Ouvi a porta se abrir atrás de mim. Elisa. Posso? Perguntou, apontando para o degrau ao lado. Claro. Ela sentou, devagar, protegendo o braço engessado. Ficamos em silêncio por um tempo, só olhando as estrelas. Nunca vou esquecer o que você fez, disse ela finalmente, a voz suave. Você arriscou tudo, sua vida, sua paz, por pessoas que você nem conhecia. Não foi só por vocês, admiti baixando a cabeça. Foi por mim também. Eu precisava fazer alguma coisa que importasse, que desse sentido. Conceição, disse ela, o nome saindo com cuidado. Você ainda a ama? Sempre vou amar, respondi, e era verdade. Mas aprendi que amor não acaba com a morte. Ele só muda, vira outra coisa, vira saudade, vira lembrança e às vezes vira força para seguir em frente. Elisa assentiu, pensativa. Minha mãe tá morrendo, disse ela, a voz tremendo. Câncer, estágio terminal. Eu vim procurar trabalho para pagar os remédios dela e acabei naquele inferno. Ela limpou uma lágrima. E agora, depois de tudo, eu só quero voltar para casa, ver ela, abraçar ela uma última vez. O coração apertou. Então é isso que a gente vai fazer, disse olhando para ela. Amanhã de manhã a gente pega a estrada, te levo em Teresina, você vai ver sua mãe. João, você não precisa. Eu sei que não preciso, interrompi, firme. Mas eu quero. Deixa eu fazer isso por você. Por favor. Ela me olhou por um longo momento, os olhos brilhando na luz fraca da varanda. Depois assentiu, um sorriso pequeno e cansado aparecendo no rosto. Obrigada, sussurrou. Ficamos ali até tarde, conversando sobre coisas pequenas. Sobre músicas que gostávamos, sobre comidas favoritas, sobre sonhos que tínhamos antes da vida ficar complicada. Era bom, simples, humano. Quando o sono começou a pesar, ela se levantou. Boa noite, João. Boa noite, Elisa. Ela entrou e eu fiquei ali mais um pouco, sozinho com as estrelas e com os pensamentos. Pela primeira vez em 3 anos, o silêncio não doía. Amanheceu com céu limpo e promessa de calor. As mulheres acordaram devagar, ainda assustadas, ainda desconfiadas de que aquilo fosse real. Mas quando viram a luz do sol entrando pelas janelas, quando sentiram o cheiro do café que Ivone preparava, algo mudou nos rostos delas. Esperança. Tomamos café juntos. Pão com manteiga, bolo de fubá, suco de laranja. Conversas baixas, tímidas, mas com pequenos sorrisos começando a aparecer. Giovana até riu de uma piada que uma das voluntárias contou. Foi um riso fraco, mas era um começo. Depois do café, me despedi de cada uma. Algumas me abraçaram. Outras apenas agradeceram com palavras simples. Luciana, a mais velha do grupo, segurou minha mão com força. Você é um anjo, disse ela, os olhos marejados. Um anjo de verdade. Não sou não, respondi, sem jeito. Só um caminhoneiro. Então Deus trabalha através de caminhoneiros. Ela sorriu, apertando minha mão mais uma vez antes de soltar. Elisa estava na porta, com uma mochila pequena que Ivone tinha dado para ela. Roupas limpas, remédios, documentos provisórios. Tudo o que precisava para recomeçar. Pronta? Perguntei. Pronta. Nos despedimos de Ivone e das voluntárias. Promessas de manter contato. Promessas de voltar quando pudessem. Abraços longos e apertados. Subimos no Scania. Liguei o motor e o ronco familiar me acalmou. Elisa ajeitou o cinto de segurança e olhou pela janela, acenando para Giovana que estava na porta. Vai dar tudo certo com elas, disse, mais para si mesma do que para mim. Vai, concordei. E com você também. Botei o caminhão na estrada. A cidade foi ficando para trás e logo estávamos de volta ao que eu conhecia melhor. Asfalto, horizonte infinito e o sol nascendo no retrovisor. A viagem até Teresina era longa.
Mais de 1000 quilômetros. 2 dias no mínimo. Mas eu não tinha pressa. Pela primeira vez em anos, não estava fugindo. Estava indo em direção a alguma coisa. Conversamos muito durante a viagem. Elisa me contou sobre a mãe, Dona Marinalva, uma mulher forte, costureira, que criou 3 filhos sozinha depois que o marido morreu num acidente de trabalho. Elisa era a caçula, a mais apegada. Quando eu liguei para ela do hospital, ela chorou tanto, contou Elisa, a voz embargada. Disse que tinha sonhado comigo presa, que tinha acordado angustiada. Mãe sente essas coisas, sabe? Sei, respondi, pensando na minha própria mãe que tinha morrido fazia 10 anos. Ela tá fraca agora, continuou Elisa. Meu irmão cuida dela, mas os remédios são caros. E o SUS demora tanto. Quanto custam os remédios? Perguntei. Por mês? Uns 1.500, às vezes mais. Pensei no dinheiro que tinha guardado. Não era muito, mas era alguma coisa. Economia de anos na estrada. Sem para que gastar, sem para quem deixar. Quando a gente chegar em Teresina, disse sem olhar para ela, a gente vai numa farmácia. Compra os remédios que ela precisa, uns 3, 4 meses. João, não discute. Cortei, firme. Eu quero fazer isso. Preciso fazer isso. Ela ficou quieta por um tempo. Depois estendeu a mão e tocou no meu braço. Por quê? Perguntou, a voz cheia de espanto. Por que você faz tudo isso? Pensei na resposta. Na verdade, real, crua, dolorida. Porque quando a Conceição ficou doente, eu não tinha dinheiro suficiente. Confessei, a voz falhando. Tive que escolher entre remédios e tratamentos experimentais. E escolhi errado. Sempre me perguntei se, com mais dinheiro, ela teria tido mais tempo, mais chance. Respirei fundo. Eu não posso salvar ela, mas posso ajudar sua mãe. E isso significa alguma coisa. Elisa não respondeu, mas vi as lágrimas descendo pelo rosto dela em silêncio. Paramos para dormir num motel de beira de estrada, em algum lugar entre Palmas e Teresina. 2 quartos de novo, lado a lado. Eu já estava acostumado com isso. Durante a noite, ouvi ela chorando no quarto ao lado. Um choro abafado, sufocado pelo travesseiro. Quis bater na porta, quis dizer que estava tudo bem, mas não fiz nada. Sabia que eram lágrimas que precisavam sair, lágrimas que ela tinha segurado tempo demais. Então só fiquei ali, deitado na minha cama, ouvindo, sendo testemunha silenciosa da dor dela, e de alguma forma isso era suficiente. No segundo dia, o céu ficou nublado. Chovia fino, aquela chuva irritante que molha devagar, mas não para nunca. O Scania cortava a estrada com o limpador de para-brisa marcando o ritmo. João, disse Elisa de repente, o que você vai fazer depois? Depois do quê? Depois de me deixar em Teresina, depois de tudo isso, você vai voltar para a estrada? Vai voltar a ficar sozinho? A pergunta me pegou desprevenido. Não tinha pensado nisso, não tinha pensado em depois. Não sei, admiti. Acho que sim, é o que eu sei fazer. Mas é o que você quer fazer? Fiquei em silêncio. A verdade é que não sabia. A estrada tinha sido meu refúgio, minha fuga. Mas agora não tinha mais certeza de que era onde eu queria estar. Eu acho, disse devagar, que pela primeira vez em muito tempo, eu não sei o que eu quero. E talvez isso seja bom. Talvez seja o começo de descobrir. Elisa sorriu. Um sorriso de verdade, grande e bonito. Você é um homem melhor do que pensa, João Batista. E você é mais forte do que imagina, Elisa. A chuva continuou caindo. O limpador continuou marcando o tempo. E a estrada continuou se abrindo à frente, levando a gente para onde precisávamos estar. Para a casa dela, e talvez, de alguma forma torta e inesperada, para um novo começo para mim também. Fim do capítulo 6. Extensão, aproximadamente 800 palavras. Capítulo 7. O caminho de volta para casa Teresina apareceu no horizonte ao final da tarde do segundo dia.
A capital do Piauí se estendia à frente, com seus prédios baixos, ruas arborizadas e o calor característico que fazia o ar ondular. O rio Poti serpenteava pela cidade, refletindo a luz alaranjada do sol que começava a descer. Elisa estava tensa no banco do carona. Quanto mais nos aproximávamos, mais inquieta ela ficava. Mexia no braço engessado. Olhava pela janela sem realmente ver. Respirava fundo e soltava o ar devagar, como quem tenta se acalmar. Nervosa? Perguntei, quebrando o silêncio. Morrendo de medo, admitiu ela, a voz trêmula. São 4 meses, João. 4 meses sem ver ela, sem saber como ela tá. Se ela ainda... A voz dela falhou. Não conseguiu terminar a frase. Ela tá esperando você, disse, firme. Mãe sempre espera. Seguimos as indicações que ela dava. Bairro Mocambinho, Zona Norte. As ruas foram ficando mais estreitas, as casas mais simples, paredes pintadas de cores vivas, mas descascadas pelo tempo. Roupas penduradas em varais, crianças jogando bola na rua, cachorros deitados na sombra. É aqui, disse Elisa, apontando para uma casa pequena, azul clara, com uma varanda na frente e grades nas janelas. Pode parar aqui. Encostei o Scania. Desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi pesado. Elisa não se mexeu. Só ficou ali, olhando para casa, os olhos marejados. Eu não sei se consigo, sussurrou. Não sei se consigo ver ela assim, doente, fraca. Não é assim que eu lembro dela. Segurei a mão dela. Estava fria, tremendo. Você é a filha dela, disse baixinho. Ela precisa de você. E você precisa dela. Não importa como ela esteja. O que importa é que vocês estão juntas de novo. Elisa assentiu, limpou as lágrimas e respirou fundo. Abriu a porta do caminhão e desceu devagar. Eu desci também, pegando a mochila dela e a sacola com os remédios que tínhamos comprado numa farmácia 2 horas atrás. Caminhamos até o portão. Elisa tremeu tanto ao abrir que eu tive que segurar para ela. Subimos os 3 degraus da varanda. A porta estava entreaberta. De dentro vinha o som de uma televisão baixa e o cheiro de comida caseira. Elisa parou na porta, a mão no batente, as lágrimas já caindo. Mãe, chamou, a voz quebrando. O som da televisão parou. Passos, lentos, arrastados. E então ela apareceu. Dona Marinalva, pequena, magra demais, usando um camisolão branco e um lenço amarrado na cabeça. A pele pálida, os olhos fundos, mas ainda brilhantes. Quando viu Elisa, parou. Ficou parada ali, no corredor, como se não acreditasse. Minha filha, sussurrou a voz fraca. É você? Sou eu, mãe, respondeu Elisa soluçando. Sou eu. Dona Marinalva deu 2 passos e caiu de joelhos. Elisa correu, caiu junto, e as duas se abraçaram ali no chão, chorando de um jeito que partia o coração. Um choro de dor e alívio misturados. Um choro de reencontro. Fiquei na porta sem saber onde olhar, as próprias lágrimas queimando os olhos. Um rapaz apareceu vindo da cozinha, alto, forte, com barba e olhos iguais aos de Elisa. O irmão. Elisa? Perguntou incrédulo. Elisa, é você mesmo? Sou eu, Beto, respondeu ela, estendendo o braço bom. Beto correu e abraçou as duas. E os 3 ficaram ali, ajoelhados, abraçados, chorando. Uma família reunida. Uma família que tinha perdido a esperança e agora a encontrava de novo. Desviei o olhar, olhando para o céu que começava a escurecer. Senti uma mão no meu ombro. Beto, você trouxe ela de volta, disse ele, a voz embargada. Obrigado, muito obrigado. Ela que foi forte, respondi sem jeito. Eu só dirigi. Beto riu, limpando as lágrimas. Entre, por favor.
É o mínimo que a gente pode fazer. A casa era simples, mas acolhedora. Sofá velho, mas limpo, cortinas de renda, fotos de família nas paredes. Vi uma foto grande de Elisa criança, sorrindo sem dente da frente, segurando um cachorro. Outra foto de um homem de uniforme azul, provavelmente o pai que tinha morrido. E várias fotos de Dona Marinalva jovem, bonita, forte. Dona Marinalva estava sentada no sofá, Elisa ao lado, segurando a mão da mãe como se nunca mais fosse soltar. Beto fez café e trouxe biscoitos. Sentei numa cadeira, aceitando a xícara com um aceno de agradecimento. "Conta pra gente", pediu Dona Marinalva, olhando para a filha com aqueles olhos que ainda brilhavam apesar da doença. "Onde você estava? O que aconteceu?" Elisa contou tudo, devagar, com cuidado, omitindo as partes mais duras, mas sem mentir. O trabalho escravo, o braço quebrado, o castigo. E como João tinha parado o caminhão e mudado tudo. Dona Marinalva me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Gratidão misturada com algo mais profundo, respeito, admiração. "O Senhor salvou minha filha", disse ela, a voz fraca mas firme. "Como eu posso agradecer?" "Não precisa agradecer, senhora", respondi, baixando os olhos. "Fiz o que qualquer pessoa faria." "Não", ela balançou a cabeça. "A maioria teria passado reto, mas o senhor parou. E isso faz toda a diferença." Beto olhou para o braço engessado da irmã. "Você precisa de tratamento", disse ele preocupado. "Precisa de médico, fisioterapia." "Eu sei", respondeu Elisa, "mas não tenho dinheiro." "Sim, tem", eu intervi, pegando a sacola que tinha deixado no chão. "Comprei os remédios da sua mãe, 4 meses. E isso aqui?" Tirei um envelope do bolso e entreguei para Elisa. "É para você, para pagar médico, tratamento, o que precisar." Elisa abriu o envelope. Dentro, R$ 2.500 em notas de 50 e 100. Os olhos dela se arregalaram. "João, eu não posso aceitar." "Pode sim", cortei firme. "E vai aceitar. Não discute. Mas isso é seu dinheiro. Você trabalhou por isso. E agora estou escolhendo gastar com o que importa." Olhei para ela, para Dona Marinalva, para Beto. "Vocês importam." Dona Marinalva começou a chorar de novo. Beto passou o braço pela mãe. Elisa olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Tinha gratidão ali, mas tinha mais. Tinha algo que me assustava e aquecia ao mesmo tempo. "Fica para jantar", pediu Beto, quebrando o momento. "Por favor, é o mínimo." Quis recusar. Tinha aprendido a ficar sozinho. Era mais fácil assim. Mas quando olhei para a cara deles, para a expectativa nos olhos, não consegui. "Fico", respondi. "Com prazer." Beto fez macarronada. Simples, com molho de tomate caseiro e queijo ralado. Colocamos a mesa pequena da cozinha, 4 cadeiras espremidas ao redor. Dona Marinalva comeu pouco, mas comeu. Elisa ajudou com a mão boa, rindo quando derrubou um pedaço de macarrão no colo. Era estranho estar ali, naquela mesa, com aquela família que não era minha, mas ao mesmo tempo era bom, reconfortante, como se por algumas horas eu pertencesse a algum lugar de novo. Depois da janta, Beto levou Dona Marinalva para o quarto. Ela estava cansada, mas feliz. Antes de sair, me chamou. "Senhor João", disse ela, segurando minha mão com aquelas mãos finas e frágeis. "Que Deus abençoe o senhor. Sempre." "Obrigado, senhora", respondi, apertando de volta com cuidado. "Cuida da sua filha." "Sempre cuidei." Ela sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. "E sempre vou cuidar." Elisa me acompanhou até a porta. A noite estava clara, cheia de estrelas, e o ar tinha esfriado um pouco. O Scania estava ali, parado na frente da casa, fiel como sempre. "Você vai embora agora?" perguntou ela, a voz pequena. "Acho que sim", respondi. "Vocês precisam de tempo juntos. E eu preciso voltar para a estrada." "Para fugir de novo?"
A pergunta doeu porque era verdade. Talvez, admiti. Ou talvez só para pensar. Sobre tudo. Sobre o que vem depois. Elisa deu um passo à frente. Ficou na ponta dos pés e me beijou no rosto. Foi um beijo suave, demorado, carregado de tudo que não conseguíamos dizer em palavras. Obrigada, sussurrou, por me salvar, por não desistir, por me ensinar que ainda existe bondade no mundo. Segurei o rosto dela com as mãos, os olhos nos olhos dela. E obrigado você, respondi a voz rouca, por me lembrar que a vida ainda vale a pena, que ainda dá para fazer diferença. Ficamos ali por um momento, sem falar, só existindo no mesmo espaço e tempo. Depois, devagar, me afastei. Cuida dela, pedi, da sua mãe e de você mesma. Vou cuidar, prometeu. E você? Vai cuidar de você? Vou tentar. Entrei no Scania. Liguei o motor. O ronco familiar encheu a rua silenciosa. Elisa ficou na varanda, acenando. Acenei de volta e pisei no acelerador devagar. Olhei no retrovisor. Ela ainda estava lá, iluminada pela luz amarela da varanda, ficando cada vez menor conforme eu me afastava. Mas não era uma despedida triste. Era outra coisa. Era um até logo. Dirigi pela cidade até encontrar a rodovia. Não tinha destino. Não tinha pressa, só queria estrada, queria sentir o asfalto embaixo das rodas, queria o silêncio que só a cabine do Scania oferecia. Mas o silêncio era diferente agora. Não era mais vazio, não era mais sufocante, era tranquilo, como se algo dentro de mim tivesse se acalmado, como se um peso antigo tivesse finalmente sido tirado dos ombros. Pensei na Conceição, na nossa vida juntos, nas coisas que fiz certo e nas que fiz errado, no tempo que tivemos e no tempo que desperdicei. E pela primeira vez, não senti só culpa, senti gratidão. Gratidão por ter amado ela, por ter sido amado por ela, por ter vivido aqueles 24 anos ao lado dela. E senti que ela ia entender. Que onde quer que estivesse, ela ia ficar feliz que eu tinha parado naquela estrada, que tinha salvado Elisa, que tinha, de alguma forma, salvado a mim mesmo. O celular tocou. Elisa. Atendi, colocando no viva voz. João? Oi. Você já está longe? Uns 15 quilômetros. Silêncio. Depois, só queria dizer que você sempre vai ter um lugar aqui, com a gente. Se precisar, se quiser, a porta está sempre aberta. Senti um aperto no peito, mas não era dor, era outra coisa. Obrigado, Elisa, respondi, a voz embargada. De verdade. Dirige com cuidado, sempre dirijo. Ela desligou, e eu continuei dirigindo com as estrelas acima e a estrada à frente, mas com algo novo dentro do peito. Esperança. A esperança de que talvez, só talvez, a solidão não fosse eterna. Que talvez ainda houvesse lugar para mim nesse mundo. Que talvez eu pudesse ser mais que um homem fugindo da dor. Talvez eu pudesse ser alguém que importa. E pela primeira vez em 3 anos, eu acreditei nisso. Fim do capítulo 7. Extensão, aproximadamente 1.700 palavras. Capítulo 8. Onde nasce a luz, 3 meses depois. A estrada continuava a mesma, o asfalto rachado pelo sol, o cheiro de diesel, o horizonte infinito cortando o sertão. Mas eu tinha mudado, continuei dirigindo. Goiânia, Brasília, Palmas, Imperatriz, as mesmas rotas de sempre. Mas agora eu não dirigia para fugir. Dirigia porque era o que eu sabia fazer. E havia beleza nisso. Beleza em ser bom no que você faz. Beleza em conhecer cada curva, cada cidade, cada posto pelo caminho. Mas eu não estava mais sozinho. Pelo menos, não da mesma forma. Elisa ligava toda semana, às vezes mais. Contava sobre a mãe, que tinha respondido bem aos novos remédios e estava mais forte. Sobre o braço, que estava cicatrizando bem e logo tiraria o gesso. Sobre Giovanna, que tinha conseguido um emprego numa padaria em Palmas e estava reconstruindo a vida.
Sobre as outras mulheres, cada uma encontrando seu caminho, sua cura, seu recomeço. E me contava sobre ela mesma, que tinha voltado a estudar, que queria terminar o ensino médio, que sonhava em fazer faculdade de enfermagem, que queria ajudar pessoas como ela tinha sido ajudada. Você me inspirou, disse ela numa dessas ligações. Me mostrou que a gente pode transformar a dor em alguma coisa boa, em propósito. Eu não sabia o que responder. Nunca tinha me visto como inspiração para ninguém. Mas ouvi-la falar assim fazia algo dentro de mim se aquecer. Também recebi notícias do delegado Marcos Tavares. Rogério Dantas tinha sido condenado a 17 anos de prisão, sem direito a recurso em liberdade. Outras 3 fazendas ligadas a ele tinham sido investigadas e fechadas. Mais 23 mulheres resgatadas. O esquema dele tinha desmoronado como um castelo de cartas. Você foi a peça que derrubou tudo, disse o delegado. Se não tivesse parado naquele dia, Deus sabe quantas outras mulheres ainda estariam sofrendo. Mas eu não me sentia herói. Me sentia apenas humano. Finalmente humano, de novo. Voltei para casa em Anápolis pela primeira vez em quase um ano. A casa estava do jeito que deixei, quieta, empoeirada, com aquele cheiro de fechado. Mas quando abri as janelas e deixei o sol entrar, quando limpei a poeira e arrumei os móveis, algo mudou. Não doía mais entrar ali. Não doía mais ver as coisas da Conceição, o avental na cozinha, os chinelos dela, as fotos nas paredes. Agora elas traziam lembrança, não dor. Traziam saudade, não culpa. Sentei na varanda com um café, olhando para o quintal que precisava de capina. Pensei em tudo o que tinha acontecido desde aquele dia na estrada. Como um único momento de decisão, parar o caminhão tinha mudado tantas vidas. A minha, a de Elisa, a das outras mulheres. E pensei na Conceição. Você ia gostar dela, falei em voz alta, sabendo que só o vento me ouvia. Ia gostar de saber que eu finalmente parei de fugir, que eu finalmente fiz algo que importa. O vento balançou as folhas da mangueira no quintal, e de alguma forma senti que ela tinha ouvido, que ela sabia, que ela estava orgulhosa. 2 semanas depois, recebi uma ligação inesperada. Ivone, da Rede Liberta. João, preciso de um favor, disse ela, a voz séria, mas gentil. Tem uma situação em Balsas, no Maranhão. Denúncia anônima de trabalho escravo numa fazenda. 3 mulheres. A Polícia Federal vai entrar amanhã, mas elas vão precisar de transporte depois e de alguém que saiba conversar com elas, alguém que elas possam confiar. Meu coração disparou. Você quer que eu... Quero que você seja parte da operação, confirmou ela, como voluntário, oficialmente. Se você topar, claro. Fiquei em silêncio processando. Ela estava me oferecendo algo mais que uma viagem. Estava me oferecendo um propósito, uma forma de transformar o que aconteceu comigo em algo maior. Eu topo, respondi sem hesitar. Quando e onde? Ivone riu aliviada. Sabia que você ia aceitar. Te mando os detalhes por mensagem. E João, obrigada. Você não tem ideia da diferença que faz ter alguém como você nessas operações. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentado na varanda, com um sorriso nos lábios. Tinha encontrado meu lugar. Não era fugir pela estrada. Era usar a estrada para chegar onde as pessoas precisavam. Era colocar o Scania a serviço de algo maior que eu. Era transformar anos de solidão em anos de propósito. 2 meses depois disso, numa tarde de dezembro, eu estava em Teresina. Não tinha avisado que ia. Quis fazer surpresa. Estacionei o Scania na frente da Casa Azul. A rua estava mais movimentada dessa vez. Crianças jogando bola, vizinhos conversando na calçada. Toquei a campainha. Beto abriu a porta. Os olhos dele se arregalaram. João, exclamou, abrindo um sorriso largo. Que surpresa, cara. Entra, entra. Entrei. A casa estava diferente, mais arrumada, com decoração de Natal, uma árvore pequena no canto da sala, pisca-pisca colorido.
cheiro de bolo no forno. Dona Marinalva estava sentada no sofá, assistindo televisão. Quando me viu, levantou devagar, mas levantou, sozinha. Estava mais forte, o rosto com mais cor, os olhos mais brilhantes. "Senhor João", disse ela, vindo até mim com passos lentos, mas firmes. "Que alegria te ver." Abracei ela com cuidado, sentindo que ela estava menos frágil, mais presente. "A senhora está bem", observei, emocionado. "Graças a Deus e aos remédios que o senhor comprou", disse ela, segurando minhas mãos. "O médico disse que a doença estabilizou. Não vai curar, mas está controlada, graças ao senhor." "Não foi eu, Dona Marinalva. Foram os médicos. Foi o senhor que tornou possível", corrigiu ela, firme. "Nunca vou esquecer." "Cadê a Elisa?" perguntei, olhando ao redor. "Ela está no curso", respondeu Beto. "Mas já deve estar voltando. Fica aí, eu aviso ela que você chegou." Sentei no sofá, aceitando o café que Dona Marinalva insistiu em fazer. Conversamos sobre coisas pequenas, sobre o Natal que se aproximava, sobre o bolo que ela tinha aprendido a fazer de novo, sobre os vizinhos. 20 minutos depois, ouvi a porta se abrir. Elisa. Ela parou no batente quando me viu, o braço já sem gesso. O cabelo mais comprido, amarrado num rabo de cavalo, usando uma blusa branca simples e uma calça jeans, os olhos arregalados de surpresa. "João", sussurrou como se não acreditasse. "Oi", respondi levantando. Ela deixou a mochila cair no chão e correu. Me abraçou forte e eu a abracei de volta, sentindo que ela estava mais forte também, mais inteira. "Você voltou", disse ela contra meu ombro, a voz embargada. "Voltei", confirmei. Eu disse que a porta estava sempre aberta. Então resolvi aceitar o convite. Ela se afastou, limpando as lágrimas, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Quanto tempo você vai ficar?" "Uns dias", respondi. "Se não for incômodo." "Incômodo?" Beto riu. "Cara, você é parte da família. Vai ficar no quarto de hóspedes e pronto, sem discussão." Passei o Natal com eles. Foi estranho no começo. Tinha passado os últimos 3 natais sozinho, na estrada ou em algum motel barato. Mas ali, naquela casa pequena, com aquela família que tinha me adotado sem pedir nada em troca, senti algo que não sentia desde que a Conceição estava viva. Pertencimento. Ajudei Beto a arrumar a árvore. Ajudei Dona Marinalva na cozinha, descascando batatas e temperando o frango. Conversei com Elisa na varanda, ouvindo sobre o curso dela, sobre os planos dela, sobre os sonhos dela. "Quero trabalhar com vítimas de violência", contou ela, os olhos brilhando. "Quero estar lá quando elas mais precisarem, como você esteve para mim. Você vai ser incrível nisso", disse, e era verdade. "E você?", perguntou ela. "Vai continuar na estrada?" "Vou", respondi, "mas agora com um propósito diferente. Virei voluntário da Rede Liberta, ajudo nas operações de resgate, transporto as mulheres depois. Fico com elas até se sentirem seguras." Elisa sorriu, um sorriso orgulhoso. "Então você transformou sua dor em luz", disse ela, tocando minha mão. Conceição ia estar tão orgulhosa. "Eu acho que ela tá", respondi olhando para o céu cheio de estrelas. "De algum lugar ela tá." Na noite de Natal, depois da ceia, depois das risadas e das histórias, depois que Dona Marinalva foi dormir e Beto se recolheu para o quarto, fiquei na varanda com Elisa. O bairro estava quieto, só o som distante de fogos e música. O ar estava fresco, quase frio. "João", disse ela, quebrando o silêncio, "eu preciso te dizer uma coisa." "Fala." Ela respirou fundo, juntando coragem. "Quando você me salvou naquele dia, você não só salvou minha vida. Você me salvou de desistir de tudo, de acreditar que o mundo era só crueldade. Você me mostrou que ainda existe bondade, que ainda existe gente disposta a parar, a se importar, a fazer diferença." Sua voz falhou, mas ela continuou.
E eu quero que você saiba que você mudou minha vida para sempre. Não só por me tirar daquele lugar, mas por me dar esperança de novo. Por me ensinar que a gente pode se erguer, que a gente pode recomeçar. Segurei a mão dela, apertando com cuidado. E você mudou a minha, respondi, a voz rouca. Você me tirou do túnel que eu estava há 3 anos. Me fez lembrar que eu ainda posso ser útil, que eu ainda posso importar, que a vida ainda vale a pena. Ficamos ali, de mãos dadas, em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio cheio de tudo que não precisava ser dito em palavras. Você vai voltar? Perguntou ela depois de um tempo. Sempre vou voltar, prometi. Sempre que puder. Vocês são minha família agora. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Que bom, sussurrou. Porque a gente te considera família também. Saí de Teresina 3 dias depois, no começo da manhã. Eles todos foram se despedir. Dona Marinalva me deu um abraço apertado e uma bênção. Beto me deu um aperto de mão firme e um convite para voltar sempre. E Elisa me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. Obrigada por tudo, por existir, por parar, por me salvar. Obrigado você, respondi. Por me salvar também. Subi no Scania. Liguei o motor, acenei pela janela e botei o caminhão na estrada. Mas dessa vez não estava fugindo. Estava indo ao encontro. Epílogo. A estrada se abriu à minha frente como sempre fez. Mas eu olhava para ela com outros olhos agora. Não era mais a estrada da solidão. Era a estrada da esperança, a estrada do propósito. A estrada que me levava até onde eu era necessário. No banco do carona, onde antes só havia vazio, agora tinha uma mochila com suprimentos para emergência. Água, comida, cobertores, um kit de primeiros socorros, porque eu nunca mais ia passar reto quando alguém precisasse de ajuda. No parasol tinha uma foto que Elisa tinha tirado na véspera do Natal. Eu, ela, Dona Marinalva e Beto, todos abraçados na frente da árvore de Natal, todos sorrindo. Minha nova família. Olhei para o retrovisor. Vi meu reflexo. Um homem de 52 anos, cabelo grisalho, rosto marcado pelo sol e pela estrada. Mas os olhos estavam diferentes. Não estavam mais vazios, estavam vivos. Peguei o celular e gravei uma mensagem de áudio para Elisa. Oi, já tô na estrada, indo para Balsas, mais uma operação. Mas eu só queria dizer obrigado por tudo, por me lembrar que a vida continua, que a gente pode se curar, que a gente pode recomeçar. A Conceição sempre dizia que eu tinha um coração bom. Eu tinha esquecido disso, mas você me lembrou. Então, obrigado. Te vejo em breve. Cuida da sua mãe e de você. Mandei a mensagem. Segundos depois ela respondeu. Cuida de você também e de quem você encontrar pelo caminho. Você tem um dom, João, o dom de enxergar quem precisa e de parar. Nunca perca isso. Te amo. Até breve. Li a mensagem e sorri. Te amo. Não era um amor romântico, era algo mais profundo. Era o amor de quem sobreviveu junto, de quem se salvou mutuamente, de quem entendeu que às vezes os anjos que a gente procura vêm em forma de um caminhoneiro com o coração partido e uma moça com o braço quebrado. A BR-153 se estendia à frente, longa e reta, cortando o sertão. O sol nascia no retrovisor, pintando o céu de laranja e rosa. O rádio tocava uma música antiga, daquelas que a Conceição gostava. E eu dirigi com o coração mais leve, com a alma mais limpa. Com a certeza de que, pela primeira vez em anos, eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo quem eu precisava ser. Porque aprendi que a vida não é sobre fugir da dor, é sobre transformá-la.
É sobre pegar o que te quebrou e usar para consertar outra pessoa. É sobre parar quando todo mundo passa reto. É sobre se importar quando seria mais fácil não se importar. É sobre ser humano, simplesmente humano. E às vezes isso basta. Às vezes isso é tudo. Fim.